Oi. Olá. Olá. Olá, Mário. Ah, Boa agora, tarde. agora vocês me veem? Sim, Sim. Vocês me vendo e escutam? ouvindo. Sim. Vocês me escutam? Sim, senhor. Sim, senhor? Ai, que bênção. Até que enfim. Aham, agora deu tudo certo. Agora deu tudo Certo. certo. É uma Mas satisfação. explica pra geral aí, Marião. Tá, eu vou explicar. Pode conduzir aí. Primeiro eu vou pedir para vocês ficarem mais pertinho um do outro, porque eu tô vendo só meio rosto de cada um. Aí, beleza. Aí, Melhorou? Isso. melhorou, tá ótimo. Então tá. Fala, gente. Boa tarde, galera que está aí nos acompanhando. Eu tenho a honra e a satisfação em conversar com o Murilo e com a Luna, que eles são os proprietários do restaurante Casa da Flor, e eles são a prova viva que a bioconstrução é possível, sim. Eles construíram um restaurante com as próprias mãos. Eu coloquei ali na chamada antes um sonho feito de barro, porque com certeza a história desse casal que vocês vão conhecer agora, ela é feita de muito esforço, muita dedicação e eles conseguiram. Então eu tenho aqui a honra hoje em conversar com o Murilo e com a Luna e aí eu ajudo a explorar eles a contarem essa história para nós aqui, para a gente conhecer um pouco de como foi essa bioconstrução e de quando surgiu esse sonho que foi ter uma casa feita de barro para servir uma comida tão deliciosa. Boa tarde Isso aí, aí. sejam bem-vindos ao canal Física em Poucas Palavras. Apresentem-se ao público. Sejam bem-vindos, pessoal. Vai, amor, você começa falando então. Bom, eu queria agradecer, Marião, o convite. É uma honra estar aqui falando com você e com todos que estão nos escutando. E principalmente sabendo das pessoas que já passaram pelo seu canal e que seguem você aí no seu. Eu não sei como bem é isso, mas que eu não entendo muito É, disso. é Mas essas coisas Instagram, de internet Facebook. aí. Uhum. Mas é uma honra, a gente fica muito feliz, né? E poder compartilhar um pouco dessa história de construção, tentando trazer para as pessoas o que você disse mesmo, que realmente é possível ter conforto, ter bom gosto, ter beleza, né? Em materiais, em lugares simples, com técnicas simples, e mostrar bem que não é um material nobre que faz um espaço ficar lindo ou com um aspecto granfino, vamos dizer. Na verdade, é, é a utilização de materiais simples e o capricho em qualquer trabalho que for realizado que faz um resultado final ser agradável e as pessoas gostarem. Né? Então eu falo assim, mais por mim, da minha então, acho que isso vale para qualquer ação, né? Então, seja ela construção, que é a minha essência, e seja ela cozinha, né? É, Que é a essência dela. a gente resolveu juntar as duas essências, né? E apresentar Uhum. isso ao público. A construção e a comida. Nós dois, num prato só. É, Servir Tá um prato certo, só. né? A vida em casal é isso, né? Quando um complementa o outro. Mas conta pra mim, conta pra gente aqui, como surgiu a ideia? Quando vocês tiveram isso em mente, assim, ó, nós vamos fazer isso. Vamos fazer foi, foi durante o meu mestrado. Eu acho que um ano antes da gente começar a construção. Isso daí foi então, que ano, amor? Que dá? Faz quase 3 anos que a gente está com o restaurante. Foi um ano e meio de construção. Então a gente começou a construir em... eu Faz nem as sei. contas aí, eu tô Dois perdida mil no tempo. e
Vamos 2016, por aí. 4 anos atrás, 2016, vamos dizer que então começou em 2015 esse sonho. mas eu 2015. acho que É de construir, assim, vamos fazer um é, restaurante mesmo, vamos construir esse restaurante, mas né? eu acho que é uma coisa que é mais antiga, né? É assim, todo Aham, lugar que a gente passa, em um passeio, numa viagem, alguma coisa, a gente sempre fala, tipo, se a gente vai num restaurante legal, a gente não vai muito, nunca fomos muito. Mas quando a gente vai num lugar legal, a gente fala, o dia que nós tivermos o nosso restaurante, ou se a gente vai numa pousada legal, quando a gente aham. tiver uma pousada, aquele sonho, né, que é um sonho, né, de achando que isso também é uma vida mansa e que não tem trabalho, né? Então, Todo dia que assim, É, eu acompanhei, confesso eu que a gente vi não pela. esperava que seria tanto trabalho, né? Não, eu acompanhei um pouco de longe a construção. A gente já não estava mais. Eu não estava morando em Dourados na época em que vocês começaram a construção, mas assim, a gente que acompanhou a história de vocês, já desde quando vocês começaram a casa própria, o É, estilo de é, vocês começou ali, né? Que o Murilo começou a procurar, não, eu vou para o lado da madeira de demolição, eu vou para o lado disso aqui, de uma obra um pouco mais alternativa, que daí depois isso aí resultou no grande sucesso que a Casa da Flor se tornou, né? Porque você, Luna, cozinha de uma forma espetacular. Quem já teve a honra de comer a sua comida sabe do que eu estou falando. E o ambiente é muito gostoso, sabe? Um restaurante feito de barro, num lugar totalmente alternativo. Então, assim, quando a gente vem cru, que não sabe muito, não conhece muito as técnicas, que nem o Murilo fala, quando você vai atrás de uma obra, você já vai direto no padrão, né? Você pensa primeiro no padrão. Só que o Murilo ele mostrou para nós uma alternativa diferente. Eu não conhecia a permacultura, eu nunca tinha parado para levar a bioconstrução a sério. Não era uma coisa que eu tinha em mente. Mas o Murilo, sim. Não sei se ele teve essa ideia plantada pela graduação, pelo mestrado, ou se isso já é uma coisa dele. Né? Você podia explicar isso aí para gente, né, Murilo? Da onde vem essa vontade de usar a bioconstrução? sim. Com muito gosto. Acho que isso é a minha vida, de certa forma, mas eu vim descobrir isso bem mais tardiamente, né? Mas se for falar, então, assim, esse negócio de construir, onde começou foi na minha cidade natal, né? Em Botucatu, nasci lá, e eu acho que vendo muito meu pai fazer as coisas, a gente tinha um sítio quando era criança, eu sempre vi meu pai, ele fez a maquete do sítio, quando ele comprou um sítiozinho pequenininho lá, e Uhum. ele construiu tudo antes em palito de sorvete, num papelão grande do tamanho de uma mesa. Desde a Nossa. sede até o mangueirão das vacas, ele construiu tudo ali. Então, acho que, mesmo que indiretamente, ele nunca me forçou a trabalhar, mas eu via isso, eu via ele trabalhando muito sozinho, sempre fazendo as coisas. Às vezes ele me botava para segurar uma madeira, segura aí, serra, aguenta a força, não chora, seja forte, entendeu? Aham. Porque a vida não é Aham. fácil, mas eu acho que martelar o dedo e segurar o choro, essas coisas assim. É, Aham. mas eu acho que esse capricho eu devo agradecer meu pai, né? Que eu Aham. herdei esse gosto pelo projetar, eu herdei dele, sem dúvida. E agradeço a minha mãe também, porque eu gostava muito de acampar. Eu acampava desde pequenininho, fazia cabana, isso era uma piração para mim. Então, todo acampamento para mim era como se fosse a minha eterna casa. Então, mesmo que eu fosse Aham. passar ali uma noite, eu fazia daquilo como se ela fosse a minha vida toda, eu fosse morar ali. Então, o que desse para fazer, eu fazia, né? E eu agradeço a minha mãe por ter me acompanhado em muitos desses acampamentos. Às vezes estava sozinho, não tinha amiguinho na hora e tal, e ela ia comigo. Então veio Olha que de lá. legal. É. Mas daí ao chegar na faculdade e ter essa abertura toda, conhecer as pessoas que nós conhecemos, tivemos o privilégio
desses amigos, dessas pessoas. O Rato é uma pessoa, o Rafael Crepaldi, se ele estiver nos Rafael assistindo, Crepaldi. é uma pessoa que eu morei com ele por um tempo, depois moramos juntos, e é uma pessoa que também eu sempre observava como era natural para ele fazer as coisas, né? Então, tipo, fazer uma horta para ele era uma coisa que era orgânica, era dele. Ou fazer um forno a lenha era coisa que ele fazia naturalmente, né? E eu sempre admirei muito isso, assim, essa capacidade das pessoas fazerem as coisas, trazer de dentro, né? Aham. E hoje em dia, já eu fazendo as coisas, eu percebo que eu aprendi um pouco a reconhecer em mim, né, o que eu tenho para exercitar. E isso, eu acho que foi principalmente com a ajuda da Luna, depois da graduação, num período que eu estava meio sem saber o que fazer, e ela veio com um panfleto lá, uma inscrição, falou, ó, tem esse curso, acho que ia ser legal você fazer. Eu nem fazia ideia. Numa fase meio conturbada, de recém-formado, sem trabalho, aquela coisa. E era o curso de permacultura, um PDC, que a gente chama, o curso de Aham. design em permacultura. Era um curso de 9 dias em Curitiba, com o pessoal da vanguarda da permacultura, pessoas que foram formadas com os compiladores da ideia da permacultura, da filosofia, ciência, o que for chamado, que é o Jorge Timmerman. E então aquilo mudou minha vida. Aquilo mudou minha vida, Aham. assim. Foram 9 dias lá em que eu percebi a maneira como eu estava fazendo as coisas, o quanto de energia a gente desperdiça, o quanto de coisa a gente, assim, me mostrou um caminho, né? Acendeu a E brasa. mas acendeu a brasa, Um retorno, né, às origens, né, é, apresentou. mas assim, no final do curso era uma avaliação, tipo assim, e era para a gente escrever, né? Eu sou permacultor e aí? A gente tem uma porrada de ideias lá, de desmontando a cabeça da gente mesmo, a maneira como a gente vive, os impactos que a gente gera, a falta de responsabilidade nas nossas escolhas diárias, de ações. Você começa a se enxergar e enxergar o quanto a gente vai atropelando tudo pelos nossos interesses, né? Aham. E daí você fica meio em choque, porque e agora? Eu sou permacultor, estou recém-formado, moro na cidade, e daí, né? E acho que isso foi mais uma coisa que ficou ali dormente até os momentos aí de realmente vir a... Depois teve um curso de bioconstrução de fato, que também foi muito importante, mas veio depois do curso de permacultura. A permacultura traz informações a respeito de construção, mas para quem tem interesse em se aprofundar, é legal fazer um curso que é, se aprofunde mais nos assuntos, nas técnicas mesmo, né? Aham. Mas ideia de construir com barro foi da Luna. Porque ele tinha tudo já, né? Mas eu achei legal que o Mário falou, né? A ideia da nossa casa, dos materiais. A gente aliou as oportunidades, né? De oportunidades e necessidades, né? De ter Aham. que fazer uma casa, de ter que mudar essa casa, de não ter dinheiro para fazer isso, né? Assim, como as pessoas costumam fazer, vamos reformar essa casa, contrata aí uma equipe de pedreiros, vai, escolhe o material e vamos fazer. Sempre foi tudo muito aos pouquinhos com a gente, conforme dava, e com muito trabalho do Murilo, muito sempre, muito esforço. Então, sempre aí ele já tinha todo esse conhecimento, né? Ele foi buscar tudo isso que tinha nele. Então, vamos atrás de madeiras, né? De demolição, vamos caçar tábua por aí para fazer a janela, fazer a porta, Aham. vamos pegar as cruzetas dos postes de energia antigos da cidade para fazer os pilar. E construindo a nossa casa, a gente começou a ter esse contato. E daí o Murilo teve chance de aprofundar muito É, a construção, porque aqui no sítio a gente fez várias construções, né? Teve
a nossa casa, e teve a casa do vizinho, do Walter, que também foi uma casa construída com barro, e não, o Murilo não participou efetivamente, mas acompanhou, né? Vem Aham. sempre conversando. Aí teve a casa dos meus pais, que ele ajudou a construir. Várias obras foram feitas. A gente tem outro vizinho aqui do outro lado, Protásio, que também construiu a casa com barro. E a gente tinha todo esse contato, né? Apesar do Murilo mexer super bem com madeira, muito bem, a gente precisava construir algo de barro, né? E a gente tinha Aham. oportunidade de fazer isso no restaurante. A gente queria fazer um restaurante sem ter muitos meios de fazer um restaurante. A gente pensava, se é legal um restaurante na área rural. Mas aqui é meio pequeno, como que a gente vai fazer no lugar que a gente já mora? A gente vai ter que comprar um outro lugar, comprar uma chácara, fazer o restaurante. Não tinha Aí o como. custo começa a aumentar. O custo começa a aumentar demais. Aí minha mãe, olha, acho que dá para fazer naquele cantinho. Então a gente resolveu fazer naquele cantinho do terreno e tinha que Aham. ser de barro. O Murilo sabia tudo de construção de barro, estava sempre conversando comigo. Eu não fiz curso de nada, não trabalhei com nada, mas ele sempre trocando ideia, sempre explicando tudo. Mas Ele você gosta muito estava de ali, né, Luna, compartilhar. para ajudar ele a digerir a ideia, né? A discutir a É, forma como vai fazer. Isso é sim, muito bonito, porque o casal é assim, né? Um fala, o outro escuta, os dois pensam, um muda aqui, muda ali, faz lá. Porque o Murilo ele traz também, normal, normal. Mas assim, desde a época da graduação, Murilo, a gente sempre teve aquela toceira de bananeira, e aí aquela toceira de bananeira, já que ela estava ali, ela precisa de água, como é que eu vou fazer? Então, desvia a água cinza do tanque, leva o encanamento até lá. Ah, vamos pensar em como solucionar o problema da água preta aqui, vamos jogar ela lá na raiz da bananeira. Então, isso aí foram coisas que foi somando, né? Foi somando, foi fazendo sim. parte É. da história para desabrochar a Casa da Flor. Eu É, tenho muito claro isso comigo. Eu não ajudei você na construção, mas eu ajudei você na você demolição. Eu lembro até acompanhou. hoje, eu cheguei com um tereré lá na sua casa e ajudei a quebrar uns pedaços da parede lá, derrubar É. umas vigas lá, até que eu deixei uma pedra cair em cima do meu dedão do pé e daí eu parei. Sabe uma coisa que eu acho importante falar, Marião? Porque esse termo bioconstrução, né? Esses Uhum, termos estão muito em moda, né? As pessoas usam muito esses termos, se prendem muito a aham, isso. Eu acho que construção, eu não sou arquiteto, a minha formação é biologia, mas talvez eu deveria ter feito arquitetura, ia ser legal, né? Mas eu acho que construção é mais do que isso. Assim, a construção é mais do que o material que você usa ou mais do que a técnica que você usa. Eu acho que é mais a responsabilidade que você tem no processo de construção. Então, assim, eu às vezes fico até meio irritado, assim, quando eu ouço muita conversa de bioconstrução. Esse termo eu nem uso muito, porque hoje em dia as pessoas, bioconstrução, uma casa de barro com telhado verde, né? Então, assim, com uhum, teto verde e casa de barro. E eu acho que a construção viva, vamos dizer, é mais do que isso. Ela pode acontecer numa casa, na cidade, feita de tijolo baiano, uhum. rebocado ou não, com janelas direcionadas para o norte, para aproveitar a luminosidade no período de inverno, uma casa que tenha ventilação, uma casa que os habitantes da casa sejam responsáveis pelos seus dejetos, ou seja, não transferir a responsabilidade do seu cocô para que alguém cuide do seu cocô e que vá para uma estação de tratamento e alguém vai depois jogar num rio, né? Aham. Enfim, Por isso que eu isso defendo passa pela. o biodigestor individual. Eu acho que toda casa deveria ter. Toda casa deveria ter seu próprio Claro, biodigestor. né?
E a gente entra nessas discussões que, por exemplo, isso na cidade você não pode fazer. A legislação não permite você não ligar a sua rede de esgoto o seu esgoto na rede de esgoto. Ou seja, você tem que jogar o seu esgoto para a estação de tratamento. Você não, se para você fazer uma TEVAP, um tratamento, uma bacia de evapotranspiração, qualquer outra coisa, você tem que fazer escondido, né? Isso porque você está tendo bananeira, você está produzindo alimento, está fazendo um jardim maravilhoso, mas então esses são os desafios. Mas em relação à casa, sim, eu acho que a nossa casa é um bom exemplo disso, porque era uma casa que quando a gente chegou bem pequenininha, de cimento, de tijolo baiano, uma casa simples. E o que a gente fez? A gente abriu janelas, a gente tratou o nosso esgoto, a gente fez o nosso aquecimento de água solar. Então, assim, a gente tem um conforto na nossa casa muito grande, é um aconchego para nós. E é uma casa simples. E ela tanto faz se ela é feita de barro, de pedra, de bambu, isso não importa. Porque para nós, naquele momento, o que dava para ser, o que tinha, era a gente estava naquele contexto. Então, e às vezes, se eu for para um outro lugar, não adianta eu ir com uma casa de barro na cabeça, porque pode ser que eu chegue naquele lugar e só tenha pedra, né? E como é que eu vou fazer uma casa de barro? Então, eu acho que essa discussão é muito interessante, que a técnica e os materiais são coisas que vêm secundárias, assim. Depois da escolha da moradia, do conceito de moradia mesmo, né? E das pessoas que vivem ali, né? É isso que é a permacultura, né? Você saber aproveitar o que você tem, os recursos que você tem. Não adianta você falar que vai construir, fazer uma bioconstrução, vai fazer uma casa de barro e mandar trazer o barro lá da PQP com um caminhão que vai estar queimando combustível para isso, vai estar arrancando a terra de um lugar. Então não adianta nada. E mandar fazer outras pessoas, né? Botar um grupo de pessoas para fazer a sua bioconstrução. Só no reio, entendeu? Vai, faz isso, faz aquilo. Que bioconstrução é essa, né? Não, então, às vezes... Você trata ela muito mais humanizada, né? Eu vejo você fala que a construção ela tem que ser mais humana, mais humanizada, mais humanizada. Tem que ser inserida, né? Você tem que saber o que tem na sua casa, o que você está construindo, saber por onde passa o encanamento, para onde está indo o seu esgoto, né? Saber tudo que está acontecendo no lugar que você vive. E não necessariamente saber fazer, porque isso é uma questão de vocação, não são todos que sabem fazer, as pessoas têm diversas habilidades, né? Mas respeitar quem sabe. Eu acho que é importante, por exemplo, você vai trabalhar com pedreiro na sua casa, você respeitar o conhecimento, porque ele tem muito conhecimento naquele assunto. Então, valorizar, né? Pagar, claro que dentro das possibilidades, mas valorizar o trabalho da pessoa e estar junto, né? Não ver como um mero funcionário, né? Então, acho que esse princípio, na verdade, é um princípio, uma forma de viver, né? Eu acho. Então, é um princípio, né? É um princípio que as pessoas vão fortalecendo. Então, em qualquer ação que elas forem fazer, seja uma casa, seja um restaurante, né? Seja uma cozinha de um restaurante, seja gerir um quadro de pessoas trabalhando com você, né? A gente vê que tem pessoas que estão participando aí, que trabalharam na cozinha. Tem nossos funcionários aí participando. Um abraço a todos. Um abraço pra galera aí. Muita saudade de todos. Viu? Então, acho que é mais do que isso, né? É mais do que um negócio, é mais do que lidar com as pessoas. Faz isso para mim, toque o seu pagamento. Não é isso. Eu acho que é uma relação que permita com que a gente tenha prazer na vida, né? Em estar feliz, em estar junto com as pessoas. Tem os desafios, tem os momentos turbulentos, normal. Mas eu acho que essa é a linha, né? Na sua construção, na construção do restaurante, Murilo, você usou... Tem aquela foto, eram postes de luz que você utilizou? Sim.
Que São madeira é postes de aquela, você aroeira. conhece? Aroeira? Aroeira. São os postes de energia antigos, né? Então De você utilizou 50 4 anos postes de atrás. aroeira. São 6. 6 postes, Seis. é. 6 postes São de 6. aroeira. Você deixou alguém sem luz, Murilo? Não, essa linha, esses postes eram da linha de alta tensão que ia Dourados a Ponta Porã, aqueles postes eram aroeiras de 8 metros emendadas, dando 16 metros. Então Aham, era um par de 16 metros, né? Que levava aham. alta tensão até Ponta Porã. Tem marca de machado ainda, aquilo é coisa antiga, né? O vigamento, a maioria das madeiras a gente conseguiu comprar daquele barracão que foi desmanchado na frente da Havan, aqui em Que hoje Dourados, é o shopping, tá Aham. construindo shopping popular lá, tinha um barracão que eles super destruíram um antigo. barracão de tijolinho com telhado de zinco, uma coisa assim histórica, tem toda a história, eu não sei exatamente o que era, para construir um shopping popular de metal estranho lá, que eu não sei também o que, que vai virar, Podia mas ter aproveitado a obra, mas tudo bem. é, muita madeira veio de lá, né, bem? É isso que é legal, né, da construção, é a gente saber de onde veio cada viga, cada pilar, e que a gente foi atrás de tudo isso em lugares diferentes, de passar na rua e ver que está desmanchando algum lugar, olha, vai ter madeira, olha, vai ter telha ali, e da gente ir atrás e escolher, pegar aqueles monte de aquelas pilhas de madeira que os caras vai jogando, que não vai mais aproveitar, que vai jogar na caçamba, e aí ir lá e fuçar e carregar e trazer para casa e tirar prego de todas as tábuas, de todas as Lixar, vigas, de lixar. E os postos, você falou de Aroeira, tem um lugar aqui na cidade que eles recebem, né? Até postes de concreto também eles recebem e tiram o ferro, ferro para vender. E tinham essas aroeiras, tinham também os pilares menores, que são as cruzetas, né? Que seguravam os Uhum. fios da rede. Então, tudo isso a gente foi lá, comprou. Tem um outro senhor que o Murilo conhece de Laguna Carapã, que gosta de comprar casas demolidas, gosta de comprar tralha. É um cara meio Aham. acumulador, inclusive você assim. conhece, um área que você conhece. E o Murilo conhecia ele, teve a dica, fomos até a Laguna escolher as tábuas do seu Juju, tudo que dá para aproveitar. Viga da escada que a gente foi buscar numa fazenda em Ponta Porã, indo para Ponta Porã, que tinham passado o trator já e a viga estava debaixo da terra, já quebrada, uma Nossa. viga de 7 metros. E a gente teve que tirar, né, cavar para É, arrancar a madeira debaixo da terra, uma coisa gigantesca, e colocar, nós dois, colocar em cima da Kombi para trazer as coisas super pesadas, enormes. Então, tudo isso a gente foi escolhendo, né, os materiais e sabe de onde veio cada coisa. As telhas, né, que são 5.000 telhas que a gente caçou por aí, tem telha da Uhum. paróquia da igreja, como chama a igreja, não amor? lembro. A igreja lá da Weimar, que é perto da escola. O Gabriel que O sabe. Gabriel vai saber, daqui a pouco ele fala qual é a paróquia. E o Murilo viu que estavam trocando o telhado, foi lá, conversou de comprar as telhas usadas de lá. Aí já tinham vendido as telhas, aí a gente conhecia para quem tinha vendido, a gente foi atrás para conseguir comprar essas telhas. E pegando telhas da época que Dourados era de Mato Grosso, era estado do Mato Grosso. Então, telhas Sim, tem aí 60 anos, né? E lá sim. vamos todas essas telhas, telha por telha. Eu acho que isso, assim, isso representa o respeito pelo material, né? Eu acho que é muito isso, sim. Porque tem uma questão energética. Tudo que a gente pegou na mão, parece que era como... Para mim, isso é muito vivo, né? Tipo, se eu pego na mão uma telha de Dourados MT, é como se eu pegasse ela e fechasse o olho e eu conseguisse assistir o filme do que ela viveu, sabe? Aquelas coisas, aquelas viagens Aham. assim. O Gabriel comentou aqui o Então, nome da paróquia, São José.
Isso. Não, São mas José ele tá errado. Operário. Não, São José essa Operário é aqui pra baixo da Vendável. Tô falando daquela lá pra cima, perto da Dora Tubos. é na Na, rua. Como chama aquela rua que vai pro Douradão lá? Ah, ah, tudo bem. é, Não, não tem problema. É, Segue o jogo, é segue o outra, jogo. Gabriel. Apita Daqui e a segue o pouco ele jogo. acerta. mas eu Levanta, acho bate a assim, poeira e segue o jogo. a gente não. A gente deu sorte, uma que eram materiais muito nobres, né? Madeiras muito finas, né? Perobas, angicos, aroeiras, assim, uma coisa nobríssima. Mas Ah, poderia. Nossa Senhora de Isso. Fátima. Mas poderia não ser. Poderia ser pinos da madeireira aqui, enfim, poderia ser tábua de Aham, pinos ou tábua de construção que foi tirada da caixaria que as pessoas jogam fora, que você vê em aham. caçamba. Então, acho que assim, passa por um respeito pelo material, porque aquilo tem uma história e teve um gasto de energia para que ele estivesse ali, e a gente pegar e jogar fora é, é, é uma ofensa, assim, né? É cruel. Eu acho. É cruel. Então, eu acho que cada coisa que a gente pegava, essas madeiras, o corte dela, uma madeira assim que era podre, as pessoas olham e falam, isso aqui não tem, não presta, né? As janelas da nossa casa eram tábuas de um chiqueirão velho que tinha aqui. Nós não tinha dinheiro, não tinha ferramenta para lixar. A gente tinha uma lixadeirinha de mão Mas tinha e a gente fez vontade, as né? janelas, né? E às vezes Cortando no chão. cortando no chão, fazendo porta, fazendo armário de cozinha. Era o que tinha para o momento e a ferramenta era pouca, né? Depois a gente começou a perceber que a ferramenta ajuda demais. Então, quando você começa eu vou comprar uma lixadeira legal, vale a pena. Eu vou comprar uma parafusadeira. Parafusadeira é a melhor coisa que inventaram no mundo Verdade. Concordo. para Concordo. trabalhar, né? Aham. É bom demais. Então, assim, mas são coisas que outras pessoas veriam. Eu acho que aí que tá, a beleza tá nos olhos de quem vê, né? Então, acho que é um exercício, a gente deve exercitar, olhar para as coisas e não já determinar que elas não têm mais salvação ou que já está definido, que acabou para ela. Eu acho que se a gente tiver a capacidade de olhar e enxergar além daquilo, a gente consegue enxergar uma transformação e fazer a transformação. Eu acho que isso vale para tudo, como eu estou dizendo. Então, paisagem, quintais, quintal de casa, um terreno baldio que esteja Uhum. todo entulhado, tudo é passível, né, de se transformar numa obra de arte. É só ter capricho, entender como as forças da natureza trabalham e que não adianta a gente ir contra isso, que tem uma linha de ação as coisas. Então a gente consegue transformar os ambientes, né? Se a gente achar o veio, né, bem. Mais ou menos Aham. estou devaneando. Não, tá ótimo, Murilo, porque a ideia aqui mesmo é a gente divulgar isso daí, a gente falar, porque às vezes tem alguém que vai assistir isso aqui e vai fazer, que nem vocês Sim. fizeram. Vai se inspirar na história de vocês e vai ter a atitude, vai ter aquele primeiro passo, porque às vezes assim a gente fala o primeiro passo, quem olha, quem chega hoje no restaurante de vocês aí e entra e vê, senta, permanece ali 2 horas e vai embora, que veio e está conhecendo pela primeira vez o restaurante, pode achar que foi algo simples assim, feito num estalar de dedos. Mas eu trouxe esse bate-papo aqui para a gente mostrar e falar que essa energia que você fala, Murilo, ela também está na nossa mente. E você tem que ter força mental e emocional, né, cara? O emocional tem que estar muito bom também para você ter condições de fazer isso daí. De você chegar e ter com quem você se apoiar, sabe? Você ter o apoio, ter a participação da família, da parceira, do amigo, do conhecido, do tiozinho lá que tem a madeira, que daí você chega lá e barganha com ele. Então isso tudo é um processo, é um passo a passo. E isso levou anos, né? Anos. E o mais legal disso tudo é porque teve uma vez que eu estava conversando com a Luna, e agora eu quero que a Luna conte essa história, que foi
a história da vontade dela de cozinhar. Como veio isso, Luna? Da onde você trouxe isso? É. Na inauguração que a gente fez aqui do restaurante, né? Todo mundo deu risada, que eu agradeci aos meus colegas de mestrado por me incentivarem a largar a carreira acadêmica e cozinhar. Não, gente, não é que eu era uma péssima aluna, De forma não é que alguma. eu não servia para ser acadêmica, não. Pelo contrário, né? Acho que eu até ia ter mandado bem na carreira de bióloga. Gosto muito. Sou Uhum. ecóloga, acho que sou muito mais ecóloga do que cozinheira. Ou melhor, né? Cozinheira eu sou mesmo. Acho que às vezes eu me vejo muito na função de empresária. E essa parte eu detesto. Não consigo me enxergar como empresária, como chefe, né? O pessoal que trabalha aqui com a gente, fica zoando, me chamando de patroa, de Mas chefe, você eles é. sabem, mas eles sabem que eu detesto, então Mas eles você fazem de é. propósito, porque a gente é amigo mesmo, a gente é Sim. família, e eu não consigo vestir muito essa carapuça, não. Mas eu gosto é de cozinhar mesmo, então por isso que eu me concentro lá na cozinha e curto o resultado disso, né? Eu acho que eu também gosto muito de servir as pessoas e delas se sentirem felizes com isso. Eu falava que na carreira acadêmica você sempre leva paulada, né? Eles sempre querem te espremer, e você faz aquela coisa que tá super legal, mas eles vão procurar os pontos negativos daquilo como os jurados, né, fazem. Só que num restaurante, quando você está fazendo uma comida, quando você está servindo, você emociona as pessoas, né? Você faz elas felizes. E isso é muito legal, porque aí elas vão, né, reconhecer o seu carinho naquilo Aham. e reconhecer o seu trabalho, né? E elogiar, né? E te deixar ainda mais empolgada para fazer cada vez mais aqui. Então, eu curtia cozinhar desde casa, sempre cozinhei muito, minha família, minha mãe cozinha super bem, a gente adora, gostávamos de comer. E aí, cozinhando, né, enquanto estava fazendo mestrado lá com os amigos, falava, vamos fazer um jantar, porque eu tô com saudade de cozinhar. E fazia todo mundo, nossa, Aham. porque a sua comida é muito boa, você tem que ter um restaurante, você tem que ter um restaurante. Eu falei, é verdade, eu tenho que ter um restaurante, porque eu me sinto bem cozinhando. E daí a gente Aham. teve oportunidades, como o nosso vizinho que a gente já falou do Walter, né, e a Graciela, eles são donos do Casulo, que é um espaço de artes. Então, quando eles começaram com o Casulo, a Graciela sabia que eu gostava muito de cozinhar, e ela veio, Luna, você não quer fazer um jantar para a gente servir lá no casulo, né? Vai ter um evento, vão tocar violino. Aí eu quero, né? Quero sim. Eu gosto de cozinhar, é um meio da gente ter alguns trabalhinhos, né? Aqui e ali. E a gente foi algumas vezes, né? Cozinhar lá no casulo, cozinhar aqui na casa deles, num evento que eles fizeram. E foi tão bom, foi tão gostoso, a gente se sentiu bem, o Murilo me ajudando, o Murilo servindo, e eu lá na cozinha ralando. E você ficar exausto, assim, você trabalha o dia inteiro cozinhando, ficar morrendo de dor nas pernas, costas, cozinhar é um trabalho pesado, você fica em pé o dia inteiro. E Aham. acordar no dia seguinte, a primeira coisa que você quer fazer é cozinhar. E isso é muito louco, né? Porque você ficou exausto, você não devia querer mais ver aquilo. E eu falei, não, se eu quero fazer isso, mesmo depois de ter ficado exausta, eu acho que é o que eu tenho É que isso. fazer mesmo, né? Foi bem marcante, né? É, Aquele momento foi marcante, assim. A gente sentou e contamos um dinheirinho, que foi um dinheirinho que veio, né? A gente ia dormir, daí a gente, não, vamos contar, era uma caixinha de sapato, né? A gente contou Aham. e aquele momento acho que foi assim, é, caiu para nós que a gente se identificou num lugar legal de trabalhar, uma maneira legal de trabalhar, independente das é, trajetórias, da né? gente estar junto, né? Trabalhando junto, que é coisa. Bom, eu gosto de ficar 24 horas por dia com meu marido.
Agora, na quarentena, muitos casais estão tendo problema, né? Querendo se matar, porque estão 24 horas por dia, a gente já está acostumado. E a gente sempre Eu não ficou tenho problema junto nenhum em e ficar com a minha esposa o dia você todo. também não, né, Adoro, Márcia? É da adoro. É Tem ótimo. uns arranca-rabo, né? É Normal, claro, claro. É muitos, normal. vários, tem tudo. Mas a gente gosta de trabalhar juntos. A gente se sentiu bem trabalhando juntos naqueles momentos. E poder estar com a Maia do nosso Isso. lado, Isso é ela importante também. curtindo também, né? Ver, cozinhar, servir. Então a gente decidiu que era um meio da gente trabalhar juntos, sem ter que ficar viajando. Eu viajava muito na época do mestrado, podia ficar pouco em casa. Então era uma maneira A da vida gente estar acadêmica junto. tem isso. A gente, nossa, eu fazia mestrado em Campo Grande, morava aqui, meu orientador de Corumbá, minha pesquisa na bacia do Rio Paraná. Então tinha que ficar o tempo Beleza. todo, né? O tempo todo Morava no viajando. Eu carro. não gostava. Eu nunca gostei de ficar longe da família. Nunca, nunca, nunca. Então é o medo da gente ficar junto e a gente falou, vamos construir. A gente não tem como. Eu lembro que até a Graciela veio falar comigo depois desses jantares. Ela, Luna, vocês precisavam ter um restaurante, né? Já que vocês gostam e cozinham tão bem. Mas eu não tenho dinheiro para construir um restaurante, né? Ainda com aquela Aham. ideia de que é preciso muito para construir algo. E aí a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Que a gente tinha espaço, que a gente poderia fazer com materiais alternativos, que a gente poderia, nós dois construímos. Com ajudas eventuais de outras pessoas que passaram, que são muitas, né? Que passaram por aqui, né? Aham. Se a gente for listar os nomes, a gente vai esquecer, mas Mas a gente tem uma listinha que está guardada aqui dentro de um garrafão. Tem um dos garrafões da parede que é um garrafão azul. Lá dentro desse garrafão tá uma lista com todas as pessoas que passaram aqui pela a construção, gente sentou e foi lembrando de todo mundo que que ajudou, ajudaram de alguma de maneira. alguma maneira, ajudaram com algum material, ajudaram colocando a mão na massa em algum momento. Ou um tereré, serviram um tereré, chegaram, estiveram conosco. Entregaram pra gente um almoço, porque às vezes fazia falta alguém que viesse, trouxesse uma comida, um suco, qualquer coisa que você tá exausto, você não quer ir fazer comida ainda. Então a gente tem nesse garrafão o nome de todo mundo que muitas compartilhou. pessoas mesmo. Nossos pais nos ajudaram, nosso vizinho na época, Portugal, foi uma pessoa assim que inicialmente na obra, foi eu e ele no comecinho para fazer baldrame, essas coisas. E daí ele se mudou assim na hora que estava com o alicerce pronto, daí a aluna, até esse momento, ela estava de folga, assim, fazendo outras coisas, né? Mas naquele momento que o Portugal foi embora, daí a gente se olhou e falou, bom, agora é nós, né? Mas ele já tinha falado, eu falei que eu queria que ele construísse o restaurante, ele falou, eu só construo se você me ajudar. Eu falei, tá bom, então tá. E fizemos tudo. Mas foi tudo, assim, perseverança dela, assim. A gente trabalhou junto, acordava das 7 e às vezes ia até de noite, né? Isso ainda ela parava para fazer almoço para a criança, e a Maia não parada, né? A Maia estava aí com 4 anos. Mas, assim, determinação dela. Então, a gente construiu esse espaço meio como uma casa, né? Ela tem um aspecto de uma casa. A gente pensou nisso como a nossa casa, né? Só que a gente às vezes padece um pouco porque ele não tem a estrutura de um restaurante, uma cozinha enorme, tudo é uma coisa assim, as coisas são pequenas, então tem como se fosse a sala, a escada, o mezanino e tal. E a gente fala que tem aquele ditado, né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. A gente não sabia que era impossível fazer um restaurante. E a gente fez. E a gente não fazia ideia de como era necessário fazer isso, qual era o tamanho de uma cozinha, o que eu precisava ter numa cozinha de um restaurante. Aí eu fui Vocês fazer foram algumas impulsionados disciplinas. pelo sonho, né? Vamos fazer um restaurante. Eu falava assim, minha cozinha de casa mede tanto. Acho que se eu aumentar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já dá para ser uma cozinha de restaurante. Hoje em dia a gente dança balé na cozinha, né? Um ergue a frigideira, o outro abaixa a cabeça, o outro passa a perna,
outro abaixo para abrir a geladeira, porque é minúscula, né? E eu imaginava que eu ia trabalhar eu e mais uma pessoa na cozinha. E hoje, às vezes, estamos em 6 dentro da cozinha de final de semana. Então, é pequeno. É o A sucesso, gente foi descobrindo as coisas depois que já estava construindo. mas é Eu o falei, sucesso. vou abrir um curso de gastronomia na Unigran, vou lá ver como é. Fui fazer algumas disciplinas, aí eu ia lá na cozinha, olhava, falava, olha, tem que ter um fogão tal. Olha, eu levava o Murilo lá na cozinha, olha a coifa como é, então vamos ter que fazer assim. E não teve ninguém que veio, deu uma consultoria pra Que bênção gente. seria Falar assim. fazer o forno de pizza, né? Foi O um... Murilo ia nas pizzarias e levava trena. Levava a trena. Eu posso medir seu forno aí e tal? Media a boca, enfiava a trena dentro do forno aceso, queimava a mão e tal. E o Rogério fizemos, mas assim, tinha noite que eu chorava, né, meu? De desespero, assim, porque o forno, a técnica de construção de um forno é invocada, né? Mas a gente conseguiu Aham. com esforço. Eu acordei de manhãzinha, desmanchei várias fiadas. O Rogério acordou de manhã, pô, você desmanchou o forno, velho. Eu falei, não, era porque, né, E o forno foi feito na última na semana antes última da gente semana. inaugurar. Então, foi desespero total. É. Chuva e... Mas o que foi, essa determinação dela, que ela tinha muito claro. E eu entrei na vibe da construção, apesar de ter o sofrimento, mas eu estava me divertindo, né? E as Sim, pessoas passando, nossos pais nos ajudando, vindo, carregando telha, lavando telha, isso me move, né? Eu preciso de movimento, né? Só que na hora que foi chegando a hora de concluir, que estava pronto, daí eu falei, e agora? Agora é restaurante mesmo que isso vai virar? Porque eu não tinha noção que ia ser um restaurante, eu não tinha noção que como seria o trabalho, ninguém tinha, né? Não, Nenhum de nós não, tinha. nenhum de nós tinha A noção de como gente era lidar com o restaurante, lidar com o público, o que a gente precisava, E a quantas gente pessoas iam sentia precisar a trabalhar. apreensão dos nossos pais, das pessoas mais próximas. Falei, pô, mas será que vai dar certo isso? Não é arriscado, né? Quantas vezes a gente conversou, né, mano? Pô, aham. você tem que saber, tem que lidar com isso, o público, tem que abastecer a cerveja, tem que estar gelado. Daí a gente começou a ficar meio A culpa da rampa assustado, da né? entrada é minha. Minha rampa A da culpa da entrada. rampa da Culpa entrada é não. minha. Por favor, né, Mário, de nos lembrar que tem que ter uma O dia que eu rampa na fui entrada, visitar, que não cheguei lá e pode ser. falei, pô, tá de sacanagem comigo, cara? Cadê minha rampa? Né? E você nos fez pensar todo esse lado que tinha que ter. Tem que ter uma rampa, tem que ter uma porta do banheiro que tem uma abertura, um tamanho do banheiro, Sim, né? a disposição. Eu acredito que o banheiro que o Murilo tinha me dito a primeira vez que ele ia fazer era metade do tamanho. Culpa minha ter deixado aquele Não tinha. banheirão daquele tamanho lá, mas ele é tão gostoso de usar, cara, tão espaçoso. E a gente já teve a felicidade, né, de ver criança entrando com cadeira de Com cadeira de rodas aqui rodas, e brincando dentro do é, restaurante, que é espaçoso, brincando né? no salão. Dentro do salão, com uma cadeira de É. roda, a criança se sentindo à vontade, né? Aham. Idosos, e pessoas, né, senhoras, senhores, carregando um respirador para vir comer uma pizza num sábado, bem cedinho, na hora que tá abrindo o restaurante, subir carregando um respirador e subir a rampa. Ah, eu gosto de comer essa pizza. Né? Aham. Isso é muito legal, numa área Essa rural. é a satisfação. Essa é a satisfação. Né? Isso mesmo. E ainda bem que a gente teve várias pessoas para ir dando toques do que tinha que ter. Luna, deixa eu te pedir um favor aqui. Por questão do Pode nosso falar. tempo, finaliza aí a nossa live e salva ela no seu IGTV. E aí você Tá, inicia outra, tá? E daí deixa tá, ela salva lá, que daí depois eu pego o arquivo lá. Então daí tá bom. finaliza Vou essa, encerrar. salva, ela vai pedir para salvar, salva ela, e aí inicia outra, pra gente bater mais um pouquinho esse papo aí, que tá muito bom. Tá, que a gente fala demais, né? É, Então vamos Ai, lá, vamos encerrar adoro. e começar outra.